Olá, boa noite. Eu sou o João Victor Pereira Vieira, vou apresentar aqui meu trabalho de programação concorrente, que envolve threads. Eu pensei em fazer um restaurante, apelidei de Restaurante with Threads. Então esse trabalho aqui ele consiste em um programa que temos 8 entidades funcionando nele ao mesmo tempo, teoricamente. É um programa que envolve a execução de 7 dias de trabalho, é como se fosse uma semana rolando aí do restaurante, e no final temos o lucro. Mas primeiro eu vou apresentar aqui cada entidade, depois a gente vai para o programa. Apresentar a lógica do programa por aqui. Então, primeiramente, a gente vai dar o input do programa, que vai ser 3. Primeiramente, o número máximo de clientes que vão chegar. Assim que o número máximo de clientes for atendido, ou então da contagem lá que eles vão sair, etc. O dia acaba também, não é só pelo tempo. O número máximo de mesas que o restaurante vai ter, porque o gestor de mesas ele vai colocando mesa conforme clientes vão chegando. Então, se não tem mesa, ele vai lá e coloca uma nova mesa. Mas se o número máximo for atingido, não tem como colocar outra mesa. Então, o cliente vai ter que esperar. E a quantidade de estoque máxima para os pratos e receitas, porque os cozinheiros vão ter que fazer os pratos. E se não tiver a quantidade de estoque, ele vai ter que pedir para o estoquista repor, né, o estoque. Mas, explicando mais detalhadamente, vou começar aqui pelo gerente do dia. O gerente do dia é como se fosse nossa thread global, né? Ele vai iniciar tanto os empregados, que são as pessoas que trabalham no restaurante, quanto os clientes. Aí eu coloquei um timer handle para ele gerando os clientes em times aleatórios. Então eles não vão surgir sempre no mesmo tempo. Aí depois temos o cliente, que é a nossa estrela do restaurante, como todo restaurante, né? O cliente primeiramente vai precisar sentar. Então ele vai perguntar pro gestor de mesas se tem mesa ou não. Se tiver, ele vai lá e senta, simplesmente. Se não tiver, o gestor de mesas vai ver se ele pode colocar uma nova e vai colocar. Daí depois disso o cliente vai lá e senta. E se não tiver, o cliente vai ter que esperar. Tem uma linha lá que ele espera por apenas, acho que 3 segundos, um tempo lá. E se ele esperar muito, ele simplesmente perde a paciência e vai embora. Mas se ele conseguiu sentar e parte para o próximo passo, que é o garçom, ele chama o garçom vai lá, atende ele, e ele pede um pedido. O pedido é o número de pratos que o restaurante tem. Eu coloquei 5 nesse meu código, mas dá para mudar também. Então ele escolhe um dos 5 pedidos, o garçom vai lá, anota o pedido dele e entrega para o cozinheiro esse pedido. O cozinheiro vai deixar lá na fila de pedidos pendentes. E quando ele for trabalhar, que pode ter vários pratos lá na fila de pendentes, ele vai lá e prepara o prato. Mas primeiramente ele vai ver se tem estoque dos ingredientes para fazer aquele prato. Se não tiver estoque, ele pede para o estoquista repor. O estoquista ele vai ver se só tem aquele prato faltando ou se tem outros, porque ele vai aproveitar, ele vai ver se tem 0 ou 1 dos pratos, dos ingredientes dos pratos. Se tiver, ele vai repor. Se não tiver, ele vai repor só o que o cozinheiro pediu. É basicamente isso. Sim. Quando o cliente vai embora, ele tem 50% de chance de sujar o prato. Daí, se ele sujar, a mesa ainda vai estar ocupada, mesmo ele indo embora. Aí, o cara da limpeza, ele vai ter que ir lá e limpar a mesa. Só depois de limpar a mesa que ela vai estar liberada. Então, quando ele libera a mesa, ele avisa para os clientes que tem mais uma mesa para sentar. Se o cliente não sujar a mesa, simplesmente ele vai embora e essa mesa pode ser ocupada por outro cliente. E é basicamente assim que funciona a raiz do código aí. Só que o gerente do dia ele também vai iniciar o relógio. O relógio é um sleep, basicamente, que vai ficar rodando desde o começo do dia, de cada dia. E se ele acabar, nenhum cliente mais pode entrar. Então, se você colocou aqui para atender, sei lá, 10 clientes e o tempo acabou no 8º, esses 2 que sobraram, eles não vão ser atendidos mais. Eles vão embora. Eles vão ver que o restaurante está fechado e vão embora. Então tem 3 condições pro dia acabar, né? Que é o gerente ele vai ver que atendeu todos os clientes. Ou o tempo acabou. Ou é fim de semana, porque esse restaurante não funciona no fim de semana.
essa é a lógica do programa, então. Ele está implementado aqui, deu muita linha, então no relatório lá eu coloquei muita coisa por causa disso, deu muita linha mesmo. Então aqui eu usei semáforo na parte do cliente garçom cozinheiro para fazer os pedidos e um chamar o outro. Porque quando... Eu não expliquei isso, mas quando o cozinheiro faz o prato, ele chama o garçom e o garçom entrega para o cliente. Então o garçom ele ainda tem esse trabalho aí, além de coletar o dinheiro do cliente, mas isso é feito de maneira hipotética, né? Ele não coleta de verdade. E para as outras partes eu usei condicionais. E temos muitos mutex, principalmente mutex para proteger até o print, porque senão sai tudo errado na hora do output do programa. Eu tive que fazer uma função de handle, que threads também é complicado. O handle sempre sai igual se você não fazer uma função específica para isso. Então eu fiz aqui um handle safe. E basicamente aqui as funções mais complexas é do gerente do dia, que ele inicia todo mundo. Aí daí ele tem as condições aqui para acabar o dia. E daí ele destrói todo mundo e inicia de novo. Fica aqui no loop até o 7º dia acabar. Os dias estão aqui, ó. De domingo até sábado. Então o primeiro dia vai ser domingo, já vai começar fechado o restaurante. Daí o cliente está aqui, é outro que precisa de muitas verificações aqui para ver se está lotado ou não. Daí quando finalmente ele senta, ele faz o pedido dele, adiciona na fila de chamado, aí ele espera. Quando ele recebe o pedido dele, tá aqui, ele come, daí ele tem chance de sujar a mesa, daí ele simplesmente vai embora ou não, porque a mesa vai ficar suja aqui. Aí é trabalho lá da limpeza liberar essa mesa. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui. Ele acorda aqui. E daí ele desocupa a mesa aqui, não lá no cliente, se a mesa estiver suja. Aqui tem o gestor de mesas, que simplesmente vai colocar mesas. O timer, que simplesmente vai rolar um sleep, que nem eu falei. Só que o sleep, ele é dado... O timer do sleep é dado pelo gerente do dia. Então não vai estar ali na função. O que tem mais aqui para mostrar? Acho que é isso. O resto das funções são bem simples. Ó, o garçom, ele vai colocar na fila de pedidos dele, vai anotar o pedido e vai entregar, ó, o semáforo aqui sendo usado, e vai entregar lá. Ele vai acordar o cliente aqui, vai entregar o prato para ele. O cozinheiro, ele vai simplesmente pegar o pedido, ver se tem ingrediente para fazer. Se não tiver, ele acorda o estoquista. Aí o estoquista tá aqui, ele vai simplesmente repor. Aí que nem eu falei, olha, vai repor se tiver 0 ou 1 ingredientes. E é basicamente isso. Agora colocando o programa para funcionar aqui, ó. Eu vou colocar 4 clientes. Vai ter 2 mesas só. E o estoque máximo do prato vai ser 2. Eita, saí sem querer. O dia 1 aqui, ó, restaurante final de semana, não funciona. Aí eu vou esperar passar alguns dias para mostrar detalhadamente o que está ocorrendo aqui. Eu adicionei essa mecânica de lucro aqui, que ele faz os pratos serem um preço aleatório também, só para dar um diferencial no programa. Tá, eu vou pegar esse dia 2 aqui mesmo. Deixa eu encerrar aqui o programa, senão ele vai ficar rodando. Então aqui, ó, todo mundo inicia. O cliente chega, não tem mesa, porque as mesas são resetadas, não tem nenhuma mesa do lado de fora. Eu esqueci até de falar isso, mas... Aqui o restaurante, ele não tem mesas, porque as mesas não ficam dentro do restaurante, elas ficam fora. Então elas têm que ser posicionadas aqui, no momento que o cliente pede, porque não tem como colocar mesa lá dentro e aqui não é muito permitido ter muita mesa, né? É como se fosse... um caminho para as pessoas passarem também esse lugar, né? Aí atrapalharia muito. Essa foi a lógica que eu pensei. Então ele adiciona uma mesa, o cliente consegue essa mesa porque ele adicionou. Ele senta, chama o garçom anota o pedido dele. Foi o prato 3 que ele pediu, ó. Prato 3, foi gerado de forma aleatória, sim. Aí chega outro cliente 2, consegue uma mesa, senta.
o garçom anota o pedido, o cozinheiro recebe o pedido dele, do segundo cliente, porque o do primeiro cliente tá aqui também, ó, tá preparando o prato, tá aqui anota o pedido, recebe o prato, entregando o prato, entrega pro cliente, o cliente fala que recebeu, tá comendo, aí chega o terceiro cliente, ele vê que tá lotado, vai esperar uma vaga, só que não tem mais vaga, porque eu coloquei só 2 cadeiras, né, no máximo. Então, o cara das mesas não pode colocar uma nova. Entregando o prato pro cliente 1, pro cliente 2, no caso. Aí ele vai comer, o cliente 1 terminou, e ele sujou a mesa. Deu que ele sujou. A limpeza vai lá, limpa a mesa dele e libera. Só que o cliente 3, nessa demora, né? Ele cansou e foi embora. Aí o cliente 4 chegou agora. Ele viu que tá lotado. Só que a limpeza, ela foi lá e liberou essa mesa que ele tava limpando. Daí o gestor avisou, né, que tem uma vaga, já que a limpeza limpou a mesa. O cliente 4 foi lá, conseguiu a mesa. Sentou, foi chamar o garçom anotou o pedido. E nessa brincadeira o tempo esgotou, porque eu coloquei só 15 segundos pro timer funcionar. Então, o cliente não, o restaurante fechou. Tá esperando o último cliente, que é o cliente 4, sair. Então, encerrou o turno, o gestor de mesas, porque ele não precisa fazer mais nada depois que fechou, porque ele não vai colocar mais mesas, já que não vai ter mais cliente, né? O cliente 4 termina, e ele não sujou a mesa. Ele até avisa que foi o último a sair. O restaurante fecha, todo mundo encerra o turno, e começa o dia 3. Como eu coloquei pouco tempo, todos os dias aqui, basicamente, o tempo vai esgotar. Mas se eu colocar mais tempo, o restaurante ele vai fechar, porque atendeu todos os clientes. E no final do programa, se eu deixar o programa aqui rodando, vou deixar um 444, vai imprimir o lucro total que o restaurante teve baseado nos dias que ele lucrou. E basicamente é isso. O programa é complexo para chegar nesse resultado, porque são muitas entidades conversando entre elas. Então foi um pouquinho complexo fazer elas não enlouquecerem e roubarem, tipo, o garçom não roubar o pedido do outro cliente e aí 2 garçons entregando o mesmo pedido pro mesmo cliente, aí dava um conflito, aí o cozinheiro também, os 2 cozinheiros não podem pegar o mesmo pedido, etc, etc. Deu problema com print, deu problema com sorte, deu problema com um monte de coisa, porque thread é uma novidade, né, pra se trabalhar, então muitas coisas são diferentes. Então tá rolando o dia 5, aí depois o dia 6, o dia 7 vai ser domingo. Domingo não, vai ser sábado. E vai simplesmente acabar o programa. E aí eu finalizo o vídeo e é isso. Mas tá aí, tá tudo funcionando conforme o esperado. Dia 6 tá rodando. Final de semana, lucro total da semana, 560, simulação de 7 dias encerrado, o programa encerrou automaticamente e fim. E é isso. Espero que tenha gostado aí. É isso, falou!